Eu sou a professora Lourivânia Castro e hoje eu terei o enorme prazer de participar de mais um projeto literário, dessa vez aqui o livro Modernidade Líquida, com a participação mais que especial de duas pessoas que estiveram aqui durante algum tempo, então pessoas que deixaram sua marca no Uniprocessos, né? O professor Alejandro, né, que ele vou fazer aqui uma pequena leitura do seu currículo, né, tem um currículo ali bem, digamos, grandioso, mas, em linhas gerais, ele é doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, ele é mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e também ele é bacharel em Filosofia pela Universidade de Buenos Aires. Além disso, o professor Alejandro, ele ministrou, né, várias disciplinas ali voltadas para sociologia jurídica, sociologia geral, filosofia jurídica e filosofia geral, em várias instituições de ensino superior, incluindo o Uniprocessos durante muito tempo. Então, ele tem aqui, acho que um grande, né, contributivo nesta manhã. Também temos aqui a participação do nosso ilustre aluno Felipe. O Felipe, vou fazer aqui a leitura também do seu currículo, mini currículo, né? Porque ele tem ali várias coisas, teria que colocar muito mais coisas aqui. Mas o Felipe, ele foi monitor, inclusive da disciplina do professor Alejandro, né? Professor Alejandro, e foi aquele aluno que se destacou, né? A gente tem aqui algumas pratos da casa para colocarmos à mesa também nessa ocasião. Então, aqui eu vou fazer uma breve leitura do currículo do Felipe. Então, Felipe Pessoa, ele é graduado em Letras pela Universidade de Brasília e em Direito pelo Uniprocessos. Possui LLM em Direito Penal Econômico pelo IDP e MBA pela Hayek Global College. Me corrija se meu inglês estiver ruim. Ao final de sua graduação em Direito, ele fez parte da equipe de Direito Penal em gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal e logo depois se tornou chefe da assessoria jurídica da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Economia, tendo ainda ocupado as funções de chefe de gabinete e subsecretário de Política Regulatória. Hoje, ele é sócio do escritório Barral, Parente e Pinheiro Advogados, trabalhando na equipe de Direito Regulatório e Econômico. Então, percebam que nós estamos aqui tratando com pessoas realmente de alto cabedal. Gente, então eu vou fazer aqui um breve resumo, né, da proposta do projeto literário e logo após eu irei deixar aqui com os nossos protagonistas a fala. O projeto literário, ele tem como finalidade trazer o aluno e a comunidade em geral, todos aqueles que tiverem acesso a esse projeto, o incentivo à leitura e à cultura, né? Que por muitas vezes a gente sabe que isso daí vai se perdendo no decorrer do tempo e que a gente quer sempre retomar, sempre reavivar essa chama. O livro escolhido é o livro do Zygmunt Bauman, né? É um sociólogo polonês, que ele deixou essa obra aqui, e dessa obra, vários outros livros, várias outras obras decorrem, né, como Amor Líquido e outros mais. Mas a modernidade líquida, em primeiro lugar, a gente precisa, assim, contextualizar partindo do seu próprio conceito. Modernidade, no caso, não é um conceito novo, né? Já lá no século XIX, havia ali um poeta francês chamado de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, que trouxe um conceito de modernidade como sendo algo não só atual, mas algo perpétuo, duradouro, né? Que se assemelha ao que o Bauman, ele traz ali como a contraposição da modernidade líquida com a modernidade sólida. Mas modernidade também é um termo que já havia ali dentro de outras culturas, como os gregos e tudo mais. Então, ele procurou trazer modernidade no contexto atual, né? Aqui o livro é de 1999, 2000, colocando questões da época, né? Já temos aqui passados 23 anos, mas ele quer dizer que mais ou menos ali, se a gente pudesse demarcar ali um período, né, no tempo, seria da década de 70,
mais ou menos, quando surge essa modernidade líquida com o toyotismo, né? Quando a gente for falar aqui do capítulo 4 das relações de trabalho, vamos comentar um pouco sobre o modelo do toyotismo e o modelo do fordismo, que foram ali, né, dois grandes separadores em termos ali de direitos dos trabalhadores, quando se trata de uma modernidade sólida, passando para uma modernidade líquida, que é aquela modernidade onde todas as coisas elas escapam, né, das nossas mãos como uma água que escorre entre os dedos, né? Existe tanta fluidez que isso gera, por vezes, um grau muito alto de insegurança. Então, sem mais delongas, eu deixo aqui a palavra com o professor Alejandro para começar ali algumas considerações e depois disso Felipe também pode ir introduzindo aqui as suas considerações também. Professor Alejandro. Ótimo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Lorivanha. Ótimo, Felipe. Adorei te rever. Tá ótimo isso aqui. Muito bom. Projeto legal. Gostei muito. Parabéns pelo projeto. Então, eu vou dar umas considerações gerais, rápidas, sobre o conceito de modernidade líquida e aí a gente bate um papo, né, mais informal, sobre o texto específico do Bauman e especificamente o capítulo 4, embora a gente pode falar outras coisas para além do capítulo 4. Como você falou, né, Lorivanha, o Bauman escreveu esse livro entre 99 e 2000, foi publicado em 2000, mas o prólogo foi feito, o prefácio em 99, então a gente supõe que ele escreveu esse livro entre 98 e 99, né? Eu acho que ele capturou com esse conceito de modernidade líquida o sintoma dos tempos, né? Nós estamos falando já há 23 anos, é óbvio que passou muita água debaixo da ponte, né? Desde essa época. Obviamente o Bauman reescreveria o livro se fosse vivo hoje, né? Porque nós temos aí toda a discussão sobre telefonia celular, smartphone, que não existia na época, né? Toda a discussão de inteligência artificial, como isso impacta no mundo do trabalho, isso obviamente está de fora porque não tinha como adivinhar o que viria. Então é importante sempre, porque a gente sempre tem que estudar, sempre tem que estar atualizado, porque 20 anos hoje é muito tempo, é muita coisa. É uma geração que a gente viu passar e está vivendo uma revolução enorme, né, cotidiana. Então isso é importante situar o livro e colocá-lo num momento histórico. Mas é um momento importante, né, porque era a mudança de milênio, né? E a mudança de século e de milênio, então acho que o Bauman consegue capturar com uma metáfora, acho que bem pedagógica, né, Felipe? Sim. A ideia de um sintoma dos tempos que está mudando, que estavam mudando na época e que ele consegue teoricamente capturar. Eu acho que o Bauman tem uma coisa interessante que não todos os sociólogos têm, de incorporar literatura na reflexão, filosofia, né? É um cara culto, ele sabe, para além de sua profissão, embora sempre se caracterizou como sociólogo, se auto-percebe como sociólogo, se percebia, mas realmente ele tem uma boa formação literária, uma boa formação filosófica, né, Felipe? A erudição dele é visível em cada parágrafo do texto. Exato. É impressionante. O leitor precisa, digamos, estar antenado com o universo literário, o universo filosófico, então acho importante. Mas tem uma leitura fácil, independentemente de alguns livros específicos. Eu acho que para os nossos alunos, teus alunos, né, para o qual vai dirigir esse podcast, eu acho que é um autor legal, ele te atrapa como ele é Felipe, né? A angústia que a gente sente em ler é a angústia que a gente está vivendo, porque ele está falando da gente, digamos, né? É a gente que se identifica com as coisas que ele está falando. Esse negócio de as campanas dobram por você, digamos, né? Está falando de ti. Então, só para deixar o Felipe falar e a gente fazer um bate-papo, acho que é importante reconhecer essa ideia de modernidade líquida e a oposição com o conceito de modernidade sólida, porque ele utiliza isso como uma entrada teórica de perspectiva de mundo. Então nós teríamos a modernidade clássica, que ele define
como modernidade sólida, que é a modernidade tradicional, digamos, né? É a modernidade que se inicia no século XVIII, que se aprofunda no século XIX, que vai mais ou menos até a década 60, 70 do século XX, digamos, né? E aí, essa modernidade é a clássica modernidade que trabalhou a sociologia contemporânea, a sociologia moderna, digamos, né? Que é a modernidade que a gente chama, do ponto de vista sociológico, uma modernidade simples, diria assim, né? E a modernidade contemporânea, que é a modernidade que ele define como modernidade clássica, desculpa, modernidade líquida, e muitos autores definem como uma última modernidade, uma modernidade reflexiva, né? ou pós-modernidade. Não gosta muito da expressão, apesar de ter um livro, né? Ele usava no início pós-modernidade, a partir desse livro que mudou. Então, acho que essa oposição entre modernidade líquida e sólida marca um pouco, né? Toda os últimos 20 anos da reflexão filosófica até a morte do Bauman há pouco tempo, digamos, né? Então, isso que acho só para largar o debate. Não, antes de qualquer coisa, eu preciso também agradecer o convite. Obrigado. A iniciativa aqui é fantástica. É um prazer imenso rever o professor Alejandro. Depois de tantos anos, revê-lo também, professora. Particularmente, eu acho que a essência da importância desse projeto é tirar o medo dos alunos de ler. Isso precisa sempre ficar muito frisado. Eu lembro que a maioria das pessoas, antes delas darem o primeiro passo, algumas coisas assustam. Filosofia assusta, poesia assusta. Eu lembro que quando eu estava ainda no curso de letras, os próprios alunos de letras, quando eles viam que a oração não chegava até a borda da página, não quero ler, não vou entender isso aí. Então, mas quando você toma o primeiro passo, você toma coragem, você mergulha na coisa, como o professor Alejandro falou, ele está falando do seu dia a dia, ele está falando da sua vida. É impossível você não entender. De novo, uma pessoa que escreveu nos seus 70, 80, 90 anos o que a gente está discutindo aqui agora. E é impressionante. É como se eu estivesse conversando com um amigo meu da minha idade. São as coisas que eu vivo no meu dia. E muito feliz a escolha para hoje falar justamente sobre o capítulo de trabalho, né? Porque, como o professor Alejandro já colocou, esse cenário, esse modelo de tempo e de sociedade que ele chama de sociedade líquida, de modernidade líquida, essa era que a humanidade chegou a partir de uma série de revoluções. Revolução de informação, revolução de transporte, revolução... Humberto Eco também vai falar sobre a revolução, inclusive, na área da saúde, o aumento da expectativa de vida das pessoas, que cria outras expectativas relacionadas à própria vivência delas. Então, todos esses... É claro que é muito difícil. Quando a gente olha alguma coisa, quando um autor está tentando racionalizar isso dentro de um livro, ele pinça elementos para tentar esquematizar num todo coeso, né? É claro que às vezes a gente está lendo alguma coisa, mas e isso, mas e aquilo? E aí fica para uma outra obra. Mas o Bauman aqui é muito, muito preciso quando ele faz essa oposição, essa metáfora entre modernidade sólida, que seria até aquele momento em que a geração dos meus pais ainda estaria, em que você tem um modelo de sociedade em que não é uma sociedade de castas nem nada, mas é uma sensação de seguinte, olha, que é o início do capítulo do trabalho. Ele diz o seguinte, olha, nessa sociedade sólida aqui, onde reina um modelo ainda fordista de produção, você começa uma carreira e você tem noção de onde essa carreira vai dar, a depender do nível de esforço ou do nível de dedicação que você tem no seu trabalho. Você pode, às vezes, ter um acidente de percurso aqui ou ali, mas o seu caminho está traçado. Você tem uma cenourinha que você vai perseguindo, ela tem um caminho bem traçado. A modernidade líquida não, justamente, ela é fugidia, é líquido, você tenta pegar, ela escorre pelos seus dedos, né? É a metáfora que a gente sempre coloca. E isso tem implicações. E o mais interessante é que a gente sempre tem, muitas vezes a gente acaba olhando
a perspectiva, às vezes, mais preocupante, e existem vários pontos preocupantes desse novo modelo, mas é interessante perceber que muitas das vezes, isso Bauman vai discutir no início do livro, muitas das vezes esse modelo de sociedade líquida, ele foi um produto das lutas do modelo de sociedade anterior. As pessoas queriam mudar aquele modelo anterior. Por quê? Olha, eu tenho uma vida que eu sei como é que a minha vida vai ser traçada se eu seguir essa carreira, mas eu não gosto. Não gosto de onde eu tô. Eu não gosto da sociedade homogênea do jeito que ela tá. Eu não gosto de toda essa pressão social para eu me conformar. E isso era um traço muito específico dessa modernidade sólida. Inclusive, muitas das brigas geracionais entre membros da sociedade sólida, membros da sociedade líquida, é justamente isso. Aquela pessoa que nasceu nessa lógica anterior fala assim, não, mas o mundo é desse jeito. Tem uma questão de valores, né? Exato. Ali, que os valores e princípios, uma vez que eles são ali agarrados àqueles indivíduos especificamente, para que ele tenha uma mudança ali de pensamento, às vezes é um pouco difícil, por isso a resistência do sólido, né, de ele não se adaptar, né, a qualquer ambiente, né, então, quando a gente está falando aqui a título de exemplos, a gente poderia colocar ali aquela coisa do casamento, né, numa relação até que a morte nos separe, e dentro da modernidade líquida seria até que alguém melhor, né, substitua uma necessidade que agora já o outro já não consegue mais. Então tem essa questão muito da volatilidade, né, dessa insegurança que eu falei inicialmente dentro da modernidade líquida. Porém, tem coisas boas, muito boas, como essa liberdade do indivíduo, ele poder, né, escolher seus próprios caminhos, lembrando sempre que com isso vem uma maior carga de responsabilidade, né? Então, Bauman, ele deixa isso bem claro. Ele disse, olha, aqui existe uma espécie de efeitos colaterais, né? A partir do momento que a tecnologia, ela se desenvolve, assim, de maneira muito desenfreada, e também, com isso, traz prejuízos, como o caso de prejuízos ambientais, né? Então, a gente precisa agora repensar numa nova tecnologia para solucionar um problema que nós mesmos causamos, né? É interessante porque tem um livro de Bauman que se chama Efeitos Colaterais. Efeitos colaterais. Exatamente, falando nisso que você falou, Lorivain. É uma coisa que me fez lembrar quando o Felipe estava falando. Bauman, em alguns livros, né, ele tem uma oposição que marcaria a modernidade sólida e não marcaria a modernidade líquida, e ao contrário, que é o conceito de segurança, dois conceitos, segurança e liberdade, né? Então você tem aí um trade-off, digamos, uma negociação entre esses conceitos, e realmente, como ele diz, não há uma pedra filosofal onde a gente consiga resolver o problema. Esse problema é um dilema, na verdade, né? Então, na modernidade sólida, você tinha um aumento da segurança, digamos, né? Pelo que acaba de explicar Felipe, você tem estruturas solidificadas socialmente, digamos, você tem estruturas de trabalho que te dão certa segurança, o conceito de estado de bem-estar que te dá uma certa segurança até que a morte chegar. Então você tem a noção de classe clássica na sociologia, né? Você sempre estava em um coletivo que te dava uma espécie de amortecedor. Muito da sua identidade derivava justamente disso. Exato. Então você tem todos os projetos políticos, digamos, que se deriva dessa estrutura social, seja no ponto de vista do liberalismo, do socialismo, etc. Então você tem uma segurança, mas tem uma queda na liberdade. Que eu acho que é o que o Felipe falou, digamos, uma dos malestares na modernidade sólida é exatamente que as pessoas... Essa sensação de ausência de liberdade. Ausência de liberdade. Sim, falsa liberdade, na verdade. Exato, e muito restrita, digamos, né? E que está, sobretudo, pautada por um coletivo, uma dimensão de coletividade que te limita a liberdade individual, digamos, né? Então, esse mal-estar leva, então, em última instância, a modernidade líquida, como diz Felipe. A modernidade líquida é um processo, um resultado, vamos dizer, do triunfo da modernidade sólida. Só que os próprios triunfos da modernidade sólida geram um mal-estar que dá origem à modernidade líquida. E aí nós temos
A modernidade líquida, como se chama, o par de conceitos segurança e liberdade se transmuta, digamos, né? Porque a gente tem uma liberdade que se amplia, mas aí o custo é uma segurança que diminui, que é a nossa vida, né? Sim. Por isso que tanto se discute o tema de segurança na política, nas relações de trabalho, nas relações afetivas, amorosas, digamos, né? Porque realmente, à medida que você aumenta o grau de liberdade, você restringe a segurança. E isso gera novos malestares. Sim. A modernidade líquida não é a falta de malestar, é a mudança dos malestares. Você trocou um mal-estar por um outro. Exatamente. Se mudaram os malestares. Como um pêndulo. E isso que a gente tem que... Um pêndulo, exatamente. E isso que a gente tem que analisar. Que tipo de malestares a gente está sentindo na nossa vida cotidiana, todos... cara de 20 anos, um aluno de 20, um professor de 40, eu que estou com 60, porque todos estamos no mesmo barco, digamos, né? E isso que eu acho que é o interessante de Bauman. Né? É porque quando a gente contextualiza em consequências para a vida real, é que a gente consegue ver onde que essas peças estão alocadas, né? Porque se a gente fala a liberdade como um valor isolado, a tendência é nós pensarmos que ela é uma coisa boa. Nós não pensamos nas consequências paralelas a ela, nos custos indiretos que ela vai ter, assim como democracia também. Por exemplo, a palavra na política hoje em dia é democracia. Sim. A democracia, inclusive, na verdade, como eu tenho percebido no discurso político, na verdade, a democracia ela se transmutou, na verdade, em uma carapaça para Estado de Direito. Sim. Se fala de Estado de Direito falando de democracia hoje em dia. Uma coisa está interligada. Mas eu vou chegar, inclusive, nesse ponto. Mas isso que o professor Alejandro colocou sobre essa inversão, isso vai se perceber em todo tipo de relação. Se antes você tinha uma expectativa de para onde sua vida vai, hoje em dia, eu confesso que com 30 anos, eu sou um perfeito produto desse tipo de modernidade. Eu também, eu me encaixo aí, porque a gente faz planos e de repente a vida nos conduz para o outro lado totalmente. Aquela brincadeira. Que a gente nem imaginava. Eu lembro que depois que eu comecei a fazer, acho que a primeira vez que me fizeram essa pergunta, eu tinha 10 anos, assim, onde que você quer estar daqui a 5? Onde que você quer estar daqui a 10? 15? Não sei o quê. Aí você responde essa pergunta. Quando você chega, finalmente você percebe que você não estava nem perto de você. Às vezes você tá melhor, às vezes você tá pior. Exato. Mas é aquela coisa. A minha experiência com esse exercício de onde você quer estar nunca se concretizou e eu não conheço um amigo meu que tenha se concretizado, para ser bem sincero. Então é aquela coisa. O que isso gera? Qual é a consequência mais pessoal desse tipo de coisa? Ansiedade. Ansiedade, a palavra-chave. Eu conheço poucas pessoas que não sofreram de ansiedade no meu círculo social. Sim. Essa falta de sensação de que você pode dar um rumo para sua vida. Isso gera efeitos políticos, porque eu estou sofrendo isso individualmente, mas eu preciso, olha, e os seres humanos, de um modo geral, eles têm uma tendência imensa a terceirizar problemas. Muitas vezes o meu fracasso não é meu, sim, é externo. Alguém me impõe um sofrimento, então eu preciso reagir ao sofrimento que eu percebo como externo. Isso se transforma em políticas públicas, isso se transforma em leis, isso transforma em, eventualmente, presidente da república, ministros, enfim. E é interessante levar esse tipo de análise realmente para o núcleo da coisa, como atômico, que eu estou querendo colocar, como o Bauman traz nessa e como que isso entra nas relações de trabalho, que é o que a gente está comentando. É a última coisa que eu vou colocar para depois jogar essa bola de volta, tá? Quando você você substitui um modelo em que... Inclusive o Bauman não fala isso nesse capítulo, ele fala, se não me engano, no capítulo sobre individualidade, que é o 2, em que ele tá falando sobre carreira de trabalho e ele tem a seguinte digressão: na modernidade líquida, você falar em carreira de trabalho não faz muito sentido. Eu digo isso por mim. A gente tava, antes da gente entrar aqui no podcast, eu tava comentando, olha, eu organizei a minha vida profissional para ser um advogado da área de direito internacional. No meio do caminho me tornei criminalista, ainda trabalho como criminalista, mas hoje em dia
eu sou do time de regulatória do escritório que eu sou sócio. Então, assim, você percebe que você não tem muito mais um caminho muito bem traçado. Se você consegue transitar bem sobre isso, se você consegue se reinventar, que é uma coisa que falam muito hoje em dia na mídia, especialmente esses gurus de mercado, mas tem uma outra consequência também. Digamos que você seja um trabalhador entrando no mercado de trabalho, ou uma pessoa que o seu trabalho ele pode ser mecanizado ou automatizado. Né? O que o Bauman coloca é o seguinte, olha, numa realidade como essa, as relações de trabalho se tornam efêmeras, mas o próprio capital ele se torna fugidio. Então, as empresas elas procuram um lugar em que é mais flexível para elas entrarem e para elas saírem. Então, você tá empregado um dia, você pode não estar empregado em outro. Então, hoje em dia você vê muitas vezes coaches, como é que você vai se tornar indispensável no seu ambiente de trabalho? Como é que você vai fazer a diferença? Como é que você vai ser único e tal e tal? É tentando dar uma resposta para esse tipo de coisa. E muitas vezes respostas ruins. Sim, e isso acontece com maior incidência em determinadas profissões, né? Porque se a gente for pensar no modelo antigo, a maioria das profissões, elas tinham essa previsibilidade. Então, muitas pessoas, elas se programavam para uma carreira, né? E aí fazia sentido, né? A ascensão ali profissional dentro daquela carreira, porque era a carreira para a vida inteira, né? E hoje a gente já não pode pensar mais dessa maneira. Então, algumas profissões, especificamente aqueles profissionais, os liberais, tem tudo a ver, né? Com o neoliberalismo ali, a advocacia, né? Aquilo que aconteceu na pandemia, onde muita gente não previu, né? Que tudo poderia mudar por uma situação totalmente fora de controle, acaba sendo uma profecia, assim. Né? A gente pode utilizar esse livro como uma profecia, né? Sim. Então, trazendo aqui novamente para as relações de trabalho, é isso. É você tentar, o máximo possível, ter essa flexibilidade de repente, trazer também até aquela ideia de multitarefas. Então, as empresas, elas querem um profissional que ele consiga ser não só aquilo. Né? Você tem que, às vezes, fazer várias tarefas ao mesmo tempo. E com isso, o que acontece? Claro, diminuição, enxuga ali os gastos, né? Automação e tudo mais, e acompanhar os avanços tecnológicos ao mesmo tempo. Então, isso aí é que gera muita essa ansiedade, né? Que o Felipe comentou. O Felipe falava do pai dele. Meu pai é a mesma história, né, Felipe? É decir, na Argentina ele era como se fosse um funcionário do Banco do Brasil. Então, a gente viveu isso, digamos. Eu nunca imaginei que meu pai trabalharia em outra coisa. Como não trabalhou, digamos, né? Trabalhou sempre no Banco do Brasil. Né? Então, para a gente, eu me lembro assim, que essa é a nossa segurança, né? A segurança que eu tinha, digamos, né? Embora a gente mudava de cidade, porque ele ia galgando, mas nunca senti a sensação da possibilidade de um desemprego, digamos, né? Sim. Era, se o cara fazia a coisa corretamente, se o cara estava treinado para fazer isso e seguia as regras da corporação, o cara, como foi, se aposentava nesse trabalho, digamos. Né? Essa vida é meu pai. E eu estou com 60 anos. Essa não é minha vida, nunca foi. Entendeu? Imagina a vida de uma pessoa como nossos alunos, que tem a partir de 18, 20 anos. Realmente é mais ainda. Então, acho importante também falar para os alunos da Uniprocesso, Lori, que eu acho que é importante que eles se preparem para esse mundo, digamos, né? Que esse é o mundo, não adianta inventar uma coisa que não vai existir. O Felipe acaba de mostrar isso na sua vida pessoal. Ele foi um aluno de Uniprocesso até pouco tempo, digamos, né? Então, em 2019. Fim de 2019. Então, acho que isso é importante. Acho que vocês estão nessa proposta de fazer que os alunos tenham essa profissão e formar antes, já acabo com isso, antes a vida era assim, né? Uma vida, uma carreira e uma profissão. Né? Esse era o lema da modernidade sólida. Caminho natural. Caminho natural. Hoje
supostamente uma vida, mas não sabemos se vai ter uma Sim. vida ou você tua vida vai continuar em um pendrive, não sei o quê, na Sim. inteligência artificial. Obviamente nós teremos várias carreiras na vida. Sim. O Felipe acaba de mostrar até a que questão estu- dos alunos que estão voltando ali Isso. para a perspectiva da iniciativa Isso, privada, aqueles isso. que querem um concurso. Será que Sim, um concurso seria exato. essa segurança, Isso. essa estabilidade? Eu percebo que né? o concurso hoje em dia, ele é como se fosse esse último bastião da segurança. Eu percebo a percepção social do concurso O mundo é público uma é esse. realidade sólida. É o direito que você tem, você passou naquele... É o direito, é Isso. claro que existe a possibilidade de Sim, perda de mas cargo, enfim. muito remoto, muito difícil. Mas né? é a forma de você... E eu vejo que, especialmente a gente que está aqui em Brasília, Uhum. Sim. em que Brasília é basicamente uma cidade administrativa. As pessoas aqui são muito voltadas para concurso, e as gerações anteriores, elas não veem outra saída que não seja o concurso. E você tem esse choque com essa geração. Geracional. Com os filhos, né? Retomando o que o senhor estava falando, professor, essa insegurança, tem uma coisa muito interessante também que o Bauman coloca, e que não só em relação à política, à sociedade, mas também em relação ao trabalho, esse modelo anterior de sociedade, de modernidade sólida, essa segurança, ela era... Quem dava essa segurança eram as instituições, era o Estado, a empresa também entendida como uma certa instituição. Então é o seguinte, era um modelo de sociedade que tirava, assim, você tirava escolhas, você tirava a liberdade da pessoa para falar, olha só, eu cuido de você. Nessa inversão, e é por isso que gera essa ansiedade, esse senso de estou perdido, a troca desse modelo é o seguinte, a sociedade fala, amigão, a bola tá contigo. Nós estamos privatizando a sua solução de vida. Isso. A gente não tem uma solução de vida. Se antes você tinha... O século XX, que era... Tem até o livro do Hobsbawm, né? Que é esse título, A Era dos Extremos, né? Em que você tinha duas visões de mundo competindo para ver quem sairia vitoriosa. O fim da Guerra Fria teve até publicações de livro para dizer que foi a democracia liberal. Uhum. E o estado de coisas hoje em dia, que na verdade você tem um cardápio de soluções, todas competindo, nenhuma exatamente vencedora. E o que você tem aí? Você tem uma descrença de que exista um projeto de sociedade. Essa sensação, ela... Eu vou usar essa palavra, talvez essa palavra não seja certa, mas eu acho que ela vai dar o tom do que eu queria colocar. Esse sentimento, ele polui todo o resto. Isso é muito interessante, porque isso me fez lembrar de uma citação, inclusive, na Modernidade Líquida, que ele fala da época da Revolução Francesa. Então, aqueles ideais de liberdade, igualdade, fraternidade seriam para trazer um novo parâmetro de uma nova sociedade mais justa, mais digna. Só que quando a gente traz isso para a nossa realidade atual, que estamos aqui na contemporaneidade, isso não funciona muito bem, porque a gente percebe dentro do nosso contexto social que não existe assim, igualdade. Não. Né? As pessoas não acreditam que isso é possível chegar. Sim. Democracia para muitos é simplesmente apertar um botão a cada época. Né? Então, e fraternidade nem se fala, né? Então, foi pensado, então, em trazer um modelo atual para... dentro daquela evolução científica e tecnológica, onde as pessoas ali a partir da década de 90 teriam acesso à internet, a computadores, elas se tornariam mais fraternas, porque elas conheceriam a realidade dos outros povos, né? Outras culturas, aquela ideia de uma... comunidade global, né? Inteligência coletiva se chamava, Inteligência né? coletiva. E, no entanto, aí eu coloco novamente o efeito colateral disso tudo, elas se tornaram não mais inteligentes nem mais cultas, mas elas se tornaram ali, entraram dentro de uma massa, houve uma massificação ali, onde elas estão meio que mente fechada. Foi justamente o contrário do que se esperava. Se eu pudesse tentar dar uma resposta para isso, é que o Bauman pincela também em outro capítulo. Bauman chama isso, ele dá esse tom, na verdade, de um esvaziamento do espaço público. O que ele está querendo dizer com isso? Não é que as pessoas foram para casa, mas é que se num modelo de sociedade você tinha pessoas engajadas em um projeto social, aquilo que o professor estava falando, é que eu faço parte de uma classe, sou proletário.
Eu não sou dono de meio de produção, eu não tenho uma herança, eu não tenho uma forma de subsistir de outro jeito. Eu percebo a minha realidade a partir da realidade dos meus semelhantes e eu percebo que os meus interesses são alinhados com essas pessoas. Quando isso, digamos assim, falha, não vou dizer que falha no sentido de não existe uma solução aí, mas quando você entra numa sociedade em que você tem essa privatização de interesses e que a praça pública ela não tem um objetivo, ela tem interesses privados competindo entre si, você não tem aquilo que ele está chamando de civilidade. Aquela porque essa sensação, fraternidade, de união, essa sensação separação. Que você está colocando, Lorivânia, é aquilo. O que dava a segurança dessa. Por que a gente faz um contrato? Por que a gente coloca termos? Esse objeto, as partes vão cumprir isso, se não cumprir, tem essa sanção. Segurança. No caso, segurança. Por quê? Porque eu não conheço você. Eu não confio em você. Naquele modelo de sociedade simples que a gente... Que seria até uma nomenclatura hoje em dia, me corrija, tá, professor? Seria até desatualizado, não se usam sociedades simples e complexas, mas a sociedade simples, o que remetia-se antes à sociedade simples? Aquela comunidade, todo mundo se conhece, aquela cidade de interior, todo mundo sabe de quem é filho de quem tá saindo com quem brigou com quem. Palavra vale, palavra é lei. Então, quando você perde isso num modelo em que as relações elas não estão mais tão próximas, essas expectativas elas não têm mais um alinhamento, você não consegue ter mais essa sensação de segurança. A perda da segurança ela vem a reboque dessa perda de sensação de que nós estamos em comunidade. Isso. Por isso que são todos estranhos numa cidade. Por isso que é tão fácil numa relação de trabalho. Olha, os números mudaram aqui, nós queremos mudar a sede da empresa e olha só, o fechamento desse trimestre não foi bom, estamos saindo daqui. Tchau, galera. É tão fácil assim descartar pessoas. E a gente vai remeter aquele conceito que a gente estava até comentando mais cedo também, de reificação. Quando que as pessoas se tornam objetos. E elas se tornam objetos entre si nas relações entre outros. Elas usam as outras como objetos. Elas não têm mais um reconhecimento de que ali é um ser humano, que ela está transacionando ou interagindo de outras formas. É mais um número. É um número e é uma forma transitória de satisfação de uma necessidade que eu tenho. E olha que engraçado. Essa esse é um conceito muito utilizado, não só pela tradição marxista da escola de Frankfurt, mas existe o famoso flip side. Se você pergunta para um liberal hoje em dia o que ele acha desse desengajamento, pelo menos eu vejo isso quando eu pergunto para os meus amigos e quando eu faço uma autoavaliação por mim mesmo. Algumas pessoas entendem isso como liberdade. Entendem o seguinte, olha, eu realmente não tenho interesse em ter um reconhecimento direto das outras pessoas o tempo inteiro. Essa profundidade das relações no espaço público não me é interessante. Para mim, eu só quero realmente aquilo que o Sieyès falava durante a Revolução Francesa. Olha, nós chegamos num ponto em que o público, o povo, terceiriza a decisão política para os seus representantes. Então, quando você tem um emperinchaço dessa lógica, é isso que você traz nessa perda de humanidade, talvez, que para uns é uma objetificação, para outros seria uma liberdade. E eu acho que isso, não sei se tu queria falar alguma coisa. Não, eu acho que isso tem uma das me olvidei, me esqueci a palavra que ele fala. Efeito colateral. Os efeitos colaterais são políticos, né? Que vamos manter um livro que se chama Em Busca da Política, né? Mais ou menos dessa época, onde ele já mostra, você acabou de falar, Felipe, a falta de sujeito político, porque ele diz aí no capítulo 4,
e na introdução, na prefácio do livro, A Modernidade Líquida, o problema é quem é o sujeito, né? Que vai ser o sujeito que vai pensar um projeto coletivo. Não tem, né? Não tem, porque exatamente a fragmentação subjetiva da modernidade líquida gera indivíduos que, como você falou bem, eles tiram a sua energia do espaço público, porque eles não se sentem formando uma coletividade cuja ação pública tem algum significado para a sua vida pessoal. Então eles retraem essa energia e colocam a energia para dentro deles. Você privatiza a energia que era pública para uma energia fundamentalmente de construção subjetiva privada. Então, por que isso tem impacto também na política? Porque isso gera insegurança, gera medo. Acho que esse historicamente o medo é um fator fundamental para gerar política, né? Desde Maquiavel a gente aprendeu isso, e isso gera todo um conceito de liderança política de salvadores da pátria, digamos, né? Como você falou bem, você terceiriza o projeto coletivo, digamos, né? Você deixa em alguém que te promete o céu na terra, digamos, né? Que é um conceito clássico da teologia política, né? Que são, inclusive, incorporados tanto pelo populismo de esquerda quanto pelo populismo de ultradireita, digamos, né? Então você tem uma sociedade medrosa pelas condições da vida líquida moderna, que tira energia do espaço público, porque, como você falou, preciso me ocupar de minha vida, né? Se eu não tenho segurança que vai acontecer daqui a um ano com o meu trabalho, com a minha família, com as relações amorosas, bom, da política se ocupem outros, digamos, né? Não é, como você falou, eu tenho também alguns alunos que falam isso para mim. Professor, eu estou ocupado com minha vida privada. Sim, não consigo resolver nem meus problemas. Exato, eu tenho que resolver o problema. E você entende, digamos, do ponto de vista da estrutura societal que ele vive, que obviamente mudaram as condições da vida, digamos, né? Isso tem um impacto, sim, na política, no sistema democrático, digamos, né? No engajamento da sociedade com projetos coletivos. E ele é formado na modernidade líquida. Então, como você falou, tem às vezes certo saudosismo, mas é que é interessante porque ele percebe aqui que uma sociedade tão fragmentada pode levar, que é exatamente a crise da democracia, digamos. Ele desde a abertura do livro, na verdade, ele faz esses diagnósticos multissetoriais porque ele está preocupado em identificar o seguinte: para onde o poder está indo. Isso. Assim, eu trouxe aqui um livro que eu queria comentar também, é paralelo, na verdade é uma dica de leitura para os alunos que se interessarem. Outro livro. Esse aqui, ó, se quiser mostrar, professora. Esse livro Os Funcionários, da Olga Raun. Ela é dinamarquesa, se eu não me engano. Foi recentemente premiado esse livro. A gente estava falando sobre reificação, que é essa coisificação das relações humanas. Esse livro, se eu pudesse dizer, esse livro é basicamente, essa autora pegou o conceito de reificação e resolveu transformar em romance. É muito curioso como ela faz, porque por mais que seja uma ficção científica, você, por mais que não conheça o conceito de reificação, você vai percebendo ele aos poucos o que ele significa. Em linhas gerais, o que é a história. Você tem uma nave que ela orbita um planeta aparentemente parecido com o planeta Terra, mas o nome do planeta é Nova Descoberta. E você sabe que aconteceu um problema. O livro inteiro, inclusive ele tem um formato muito parecido, muito típico da nossa literatura contemporânea pós-moderna, que não é mais aquele romance século XIX, burguês, em que você tem uma historinha, enfim. O livro é uma sequência de depoimentos que alternam entre humanos e humanoides. Esses humanoides, eles são, na verdade, criados. Não são exatamente robôs, são figuras biológicas que podem ter a memória deles implantada ou baixada em outro lugar, muito parecido com o replicante do Blade Runner. E é uma sucessão de depoimentos a partir de um evento. Nesse planeta, eles encontraram uma série de objetos
E as pessoas começaram a ter relações estranhas com esses objetos. Elas começam a ter um sentimentalismo muito particular pelo objeto. Você vai vendo que... E esse objeto, muitas vezes, a relação que elas têm a partir do objeto, elas começam a perceber as relações entre elas e as relações de trabalho, porque elas estão lá como trabalhadores. O nome do livro é Os Funcionários. O ponto comum de todos eles, que são todos funcionários dentro dessa nave. E você vai percebendo que, na medida que essas pessoas criam relações de significação com um objeto, elas também acabam objetificando a si próprias. E a grande ironia ao longo do livro, eu tô dando um pouco de spoiler também, mas eu não vou contar o fim do livro, é que à medida que você vai percebendo, o livro não te conta isso, você tem que inferir isso do que você está lendo. À medida que os humanos estão perdendo uma certa noção de humanidade, os humanoides que não são humanos estão começando a ganhar uma, porque eles não se permitem ser objetificados. É muito curioso, esse livro é muito, muito interessante. Isso aí que você falou me fez lembrar das relações afetivas, quando, por exemplo, a gente vai para um aplicativo, né? Nada contra, gente, quem quiser aí procurar nos aplicativos seus parceiros, mas de certa maneira não deixa de ser um cardápio. Não, é um cardápio humano. Ali, né, é um cardápio humano. E ao mesmo tempo que eu escolho como eu estou escolhendo uma comida, eu também me estou colocando naquele lugar. Mesmo lugar do outro, de coisa, né? É exatamente o que o Bauman alerta desde o início. E a fluidez está justamente em você poder descartar de maneira fácil. Porque antes, para você desfazer uma relação, você teria que conversar, o olho no olho, chorar, e tal, e tudo mais. Não poderia ser assim, né? Por telefone, nossa, que grosseria, né? Tinha aquela questão mesmo do físico, né? Por isso que eu trouxe aqui o livro, gente, para agarrar o livro é bom pra gente ler. Eu sou daquelas da solidez da matéria. Gosto muito de ler livro assim, nada contra os livros virtuais, né, digitais, mas é isso exatamente que o Felipe falou. Tudo é muito fácil e descartável. Então, hoje você tem um amigo no Facebook, basta excluir. Basta bloquear. É o alerta do Bauman. Na medida em que você faz com os outros, você tem a consciência. E não é nem exatamente uma coisa moralista, de não faça com os outros que não vão fazer com você. Vão fazer com você. Sim. Esse é o mundo que você vive hoje. Vão fazer com você. Então, aprenda a lidar com isso de uma certa forma. E não é só no amor. Não é só aquela coisa assim, olha, dei um match com uma pessoa, ela parou de falar comigo porque ela cansou da minha cara. Mas isso já é um fenômeno que já tem um tempo. Muitas empresas contratam pessoas de fora para demitir funcionários de dentro porque elas não querem ter aquele trabalho. Isso mesmo. Ou às vezes a demissão é por videoconferência. Isso. Entendeu? Então, deixa o trabalho sujo pro outro. Não, e a gente pode até trabalhar um pouco a ideia de amor líquido, né? Já que a gente pode até sugerir esse livro, é legal, assim, vale a pena. Porque tem isso que Felipe falou, digamos, né? O que vamos estar contando é como que as coisas acontecem, digamos, né? Então, na medida que você entra numa relação, se você objetiva o outro também te objetiva, digamos, né? Sim. Ele pega isso de Sartre, né? Exatamente. Então, aí o problema é esse, como o Felipe falou, se você está no mercado escolhendo, mas o outro também está no mercado escolhendo, digamos, né? Sim. Então, se você escolhe o outro pode também deixar de te escolher. Então, no sentido, pode aparecer uma oferta melhor. Sim. Pode fazer no mercado de amores, de afetos. Acontece como no mercado da mercadoria do consumo. Você tem uma prateleira, digamos. Então, e essa prateleira você tem que continuamente ter um update. Porque assim como os objetos ficam velhos, você também pode ficar obsoleto. Você pode ficar obsoleto, digamos, né? É verdade. Então, isso a gente percebe, até eu falo como professora também, né? Que existem vários tipos de pessoas, claro, cada um temos a nossa, né, individualidade, mas alguns professores, eles tentam se reinventar constantemente no sentido de trazer atrativos, né? De trazer, às vezes, brincadeira, quando, na verdade, é um público mais
mais velho, vamos colocar isso. Não seria um caso da ludicidade própria das crianças, mas você traz isso para tentar, de certa maneira, cativar aquela aula, né? A atenção das pessoas que já não têm tanta paciência de ouvir por muito tempo, como acontecia na nossa época, em que o professor às vezes nem levantava da cadeira, ministrava a aula sentado mesmo, lendo, né? Então, hoje, para a juventude, hoje isso o professor não é bom, embora ele tenha vários conteúdos ali ricos para passar, ele não atrai, ele não é de falar alto, de ensinar, de dar show. Então, assim, tem essa questão aqui mesmo de você se tornar a cada dia mais adaptado às exigências daquele contexto. Eu percebo, não tô falando por experiência própria, não, até porque às vezes que dei aula foram muito poucas até hoje, mas eu percebo que o trabalho de professor hoje em dia está cada vez mais difícil, por duas razões muito específicas. Primeiro, isso é um fenômeno que se tornou inclusive político, a gente viu a pandemia aí, você tem uma descrença em relação a autoridades. Isso. Se num primeiro momento, eu lembro quando isso começou mais ou menos, foi, se não me engano, acho que lá para 2016, 2015 começou a se falar sobre isso, sobre questionar autoridades, o que era o conteúdo ministrado e tal. Pareceu muito bom isso naquela época. Depois se tornou uma perda completa de referências. Completa. E você ser professor numa situação dessa, em que você é médico e a pessoa basicamente desautoriza seu diagnóstico porque ela viu no Google. Ela já vem com o paciente vem com o diagnóstico. Isso, antes as pessoas nem abriam o exame porque elas não entendiam o que estava lá. Agora não, já abre, já pesquisa. Ai, doutor... Aí o doutor fala, você quer prescrever seu próprio medicamento? Parece uma coisa... No início, quando você pensa nisso, quando você não visualiza um problema desse, no início parece uma coisa legal, você pensar assim, não, beleza, eu consigo ler esse diagnóstico, eu consigo dialogar aqui com essa referência que o professor está falando. Então, esse é um primeiro problema. Você tem uma dificuldade muito grande hoje em dia, como professor e como qualquer outro profissional hoje em dia, para provar que você é uma autoridade naquilo, porque as autoridades estão em falência em relação a essa perda de referências que nós temos hoje. Sim. Segundo problema, hoje em dia a sala de aula não é delimitada por parede. Aquilo que Paula Sibilia colocava. Sim. Redes ou paredes. O panótipo já ficou obsoleto também, né? É o seguinte, você está numa sala de aula com um quadro, o professor ele tem que competir com redes sociais dentro de uma sala de aula. E aqui eu não estou querendo ser moralista nem nada, isso é realidade. Sim. Você tem um vício ali. E vício, eu lembro, só colocando eu espero que isso faça sentido para as pessoas. Eu lembro que eu li o Ryan Holiday outro dia falando que ele comentou, que ele escutou de uma pessoa viciada em drogas qual era a definição dessa pessoa para vício. E ele falou assim, vício é a perda da possibilidade de se abster, de dizer não. Exato. Ou seja, quando você está fazendo alguma coisa, você não consegue não abrir o celular. E o professor basicamente tem que fazer um showbiz ali para competir com a atenção. Então, hoje em dia é bem... É difícil mesmo. É isso, gente. Estamos finalizando aqui a um debate tão gostoso, né? Bate-papo fluido, como o próprio livro sugere, essa fluidez aqui no sentido, né, de ouvirmos e nos degustar, que tantas impressões, cada um de nós temos aqui nossas próprias impressões, mas de compartilhar aqui com vocês. Então, gostaríamos de finalizar já agradecendo a atenção, né? E também, acho que o Felipe, o professor Alejandro e eu nos colocamos aqui, caso vocês queiram nos procurar depois para tecer seus próprios comentários ou para tirar dúvidas e tudo mais, haverá ali alguns canais à disposição nas redes sociais, né? Que ali é o nosso canal para fazermos essa divulgação. Então, muito obrigada, professor Alejandro, muito obrigada, Felipe. E a todos os ouvintes. Obrigado a você, Lorivanha. Muito obrigado mesmo. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.